Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias, muita paz para todos vocês. Hoje nós vamos continuar com aquele nosso tema, festividade do sétimo mês. Mas antes de nós falarmos com vocês, nós vamos pedir a direção divina, não é? Porque sem a direção divina vai ser inútil a nossa conversa. E nós não vamos ter entendimento para falarmos, nem vocês vão poder também entender este assunto tão importante, tá bom? Então vamos orar, pedir a direção de Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um programa Histórias e Profecias. Pedimos a Ti que nos dê inteligência, sabedoria para falarmos das Tuas verdades e que nossos queridos irmãos e amigos possam também entender este assunto muito importante. Dá-nos a Tua paz, um bom programa e nos instrui, Senhor, com os Teus anjos que estão a serviço da nossa salvação. Em nome de Jesus pedimos esses favores. Amém. Então, antes de nós começarmos a falar sobre este assunto, nós vamos acompanhar. Vocês vão cantar conosco mais esse hino tão importante para nossas vidas. Então, hoje nós vamos desvendar o mistério, né? Porque uma ouvinte nossa, uma amiga nossa que acompanha o nosso programa História de Profecia, ela ficou confusa. Ela postou para nós como é que é do dia 9 ao dia 10, como é que é isso? Ela pensou que era dia 9 de setembro, né? Mas quando nós falamos do calendário bíblico, nós temos que fazer uma distinção. O calendário bíblico, ele começou esse ano 2020, exatamente no dia 25 de março, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro.
Dia 18 de setembro será o primeiro dia do 7º mês, enquanto para o calendário gregoriano nós já estamos no 8º mês, né? Que julho foi o 7º mês, agosto o 8º, setembro o 9º mês. Nós estaremos então no 9º mês, quando na realidade é o primeiro dia do 7º mês bíblico. E quando nós falamos do pôr do sol do dia 8 ao pôr do sol do dia 9, o dia da expiação, é do calendário bíblico, porque o dia da expiação vai ser dia 27 de setembro. Vocês percebem que é uma diferença muito grande do calendário de Deus, que é lunar, né, do calendário gregoriano, que é solar. Então, setembro no calendário gregoriano é o 9º mês, não é? 9º mês. Enquanto dia 18 é o primeiro dia do 7º mês. Essa é a grande diferença. E o dia da expiação vai ser dia 27 de setembro, do pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol dia 27 de setembro, do calendário gregoriano, porque do calendário bíblico será o dia 10 do 7º mês. É uma diferença grande. Alguns amigos nossos aí que acompanham o nosso trabalho dizem assim, mas irmão, é muita diferença do calendário de Deus, calendário bíblico, do calendário gregoriano. Claro que é. Para cumprir Daniel 7:25, viria alguém mudando o tempo, né? Tempo é segundo, minuto, dia, hora, semana, mês, ano. Então iria fazer exatamente essa confusão para que o povo de Deus tivesse uma grande dificuldade em encontrar o sábado e encontrar o 7º mês. Então isso foi exatamente uma profecia que viria alguém cuidando em mudar os tempos e as leis de Deus. E isso está patente, né? Não adianta a gente querer dizer que não. Não tem nada a ver. Tem muita coisa a ver. Então, para o nosso ouvinte lá, nossa assistente, o dia das trombetas será do pôr do sol do dia 7 ao pôr do sol, do 17 ao pôr do sol do dia 18 de setembro. O dia da expiação será do pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol do dia 27 de setembro. A festividade das cabanas vai ser do pôr do sol do dia 1 ao pôr do sol do dia 2, o primeiro dia da festa das cabanas. E o último dia vai ser do pôr do sol do dia 8 ao pôr do sol do dia 9 de outubro. Vocês percebem o 7º mês até onde foi? Entre setembro e outubro. É como nós falamos lá, que o início do ano é entre março e abril. Dia 25 de março foi o primeiro dia do mês de Abib, ou Nissan, 25 de março. Então, uma grande diferença do calendário gregoriano, e parece-nos que é para isso que ele veio, né? Fazer uma confusão muito grande. Então, nós voltando lá ao primeiro dia do 7º mês, nós vamos encontrar então as trombetas, onde Levíticos 23 é que vai determinar. Levíticos 23 e o versículo 24. Olha, o 23. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao primeiro do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Quer dizer, um sábado independente da semana, é um sábado anual. Então, é a nossa preocupação de encontrar o calendário bíblico, de mostrar para vocês como é que faz o calendário bíblico, como é que nós descobrimos o primeiro dia de cada mês, não é? Tem que ter lua nova de um pôr do sol até outro pôr do sol, que vai ser o caso lá do dia, vamos dizer, o de março, né? O de março, a lua nova, foi dia 24 às 6 horas e 29 minutos. E o primeiro dia que teve no pôr do sol até outro pôr do sol, a lua nova, foi dia 25 de março, né? Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 7, outubro, 8, novembro, 9, dezembro, 10. O próprio nome está dizendo, dezembro, é 10.
não é dezembro, né? Então, veja bem. Então, o primeiro dia do sétimo mês vai ser do pôr do sol do dia 17 ao pôr do sol do dia 18. E o dia da expiação vai ser do pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol do dia 27 de setembro. Primeiro dia da festa, do pôr do sol do dia 1 ao pôr do sol do dia 2 de outubro. E o último dia da festa, do pôr do sol do dia 8 ao pôr do sol do dia 9, né? Mas escuta, irmão Hélio, perguntaram como é que é essa festa das trombetas, como é que, e vamos desvendar isso. Nós falamos também de Neemias, né? Vocês lembram bem quando nós falamos de Neemias. Vamos lá outra vez, né? Neemias capítulo 8, presta atenção. E chegando o sétimo mês, olha ali o sétimo mês bíblico, não é o sétimo mês gregoriano. E chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então, no primeiro dia do sétimo mês bíblico, não é? Pediram ao escriba que trouxesse o livro da lei. Não era um livro assim, né? Era pergaminhos, com os rolos do livro direitinho. E eles o que fizeram? Leram no livro, olha, e Esdras, os sacerdotes, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do sétimo mês. Que dia foi? Primeiro dia do sétimo mês, não é? Que mais que eles fizeram? E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres e entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos à lei, ao livro da lei. Então é necessário que nós fiquemos atentos, né? Atentos ao livro da lei, que agora Esdras foi ler o livro, né? O que estava escrito naquele livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maaseias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Melquias, Uzam, Asbadana, Zacarias, Mesulão. E Esdras abriu o livro, o rolo, né, perante os olhos de todo o povo. Ele estava num lugar alto, um palanque, né, que nem faz os políticos aí, o palanque, lugar alto, para que todos pudessem ver ele, né, porque a multidão estava ali dos hebreus. Estavam em pé, e Esdras louvou o Senhor. Vamos lá, os 5 ainda. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abriu ele, e todo o povo se pôs de pé. A reverência, né? A reverência diante da lei de Deus, todos ficaram em pé. Que mais? E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, porque eles estavam atentos, estavam ligados no livro da lei. Muitos religiosos não se atêm a ler a Bíblia, não se atêm a ler o livro de Deus. E é o que nós recomendamos, leiam a Bíblia. Começa lá em Gênesis, vai até Apocalipse, depois volta para Gênesis, vai até Apocalipse, lê 10, 20, quantas vezes puder, para que vocês saibam o que está escrito na Bíblia, né? O que está escrito para vocês seguirem, não só pelo pastor, a fala do pastor, a fala do diácono, a fala do pregador, tem que examinar as Escrituras. E foi isso que eles fizeram. Estavam atentos no livro da lei. E Esdras, o 6, louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém, levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube
Acube, Sebataí, Odias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pedaías. Os levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu posto. Então, a preocupação deles é ensinar o que está na lei. Não adianta eu contar aqui uma historinha para vocês e não falar o que está na lei. A lei é importante. A Bíblia só deve ser o nosso guia. Tem livros importantes aí na praça, nas igrejas? Tem, mas o importante é ler a Bíblia. Compreender a Bíblia. Veja o versículo 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Então não é só ler, é também entender, não é? E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis. Então, o primeiro dia do 7º mês é consagrado ao Senhor. Está escrito? Entender o que está escrito? Olha, esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eles ficaram mais de 400 anos sem fazer as festividades do 7º mês. Desde o tempo de Josué, filho de Num, eles perderam de vista as festividades do 7º mês. E agora encontraram o livro. E era um motivo de muita alegria, de muita satisfação, e eles choravam, porque tinham encontrado na lei. Que mais? O 10. E disse-lhes mais: ide, comei a gordura, bebei as doçuras, e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra do Senhor é a nossa força. Não adianta eu contar historinha para vocês. Eu tenho que falar o que está na Bíblia, na Escritura, o que está instruindo na Escritura. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E é isso que nós estamos fazendo para vocês, mostrando para vocês o que está escrito, não é? Que está escrito que o primeiro dia do 7º mês, como tem hoje, né? Hoje nós guardamos o sábado a partir de quando? Terminou o sábado, nós começamos as nossas atividades no primeiro dia da semana, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Está tudo pronto, para que no 7º dia nós possamos repousar, descansar, ficar tranquilos, não é? Ficar tranquilos. E quando nós falamos lá em Ezequiel capítulo 20, 12, 20, vamos lá ver o que Ezequiel tem para nós. Ezequiel 20, 12. E também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Quem é que nos santifica? Quem é que faz de nós ser santos? Muitas pessoas discutem o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ou todos nós também temos o nosso espírito. Esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão também é o nosso espírito, que a Bíblia às vezes confunde alma e espírito, né? Morreu toda alma vivente lá no dilúvio. Morreu homens, mulheres, crianças, animais, todas as almas viventes, que são os animais, são as pessoas, são as crianças, são os jovens, são as mulheres, são os velhos. Então, são almas viventes. Mas eles têm espírito? Claro. Esse discernimento, né? Porque Deus é espírito. E convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em
verdade, não é? Então, se Deus é Espírito e nós temos o nosso Espírito, nós temos que adorar o Senhor Espírito e em verdade. Então, veja o 12 do capítulo 20 de Ezequiel. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Quem nos santifica é o Senhor. Santifica-os na verdade, está escrito, a tua palavra é a verdade. Então nós vamos santificar na palavra de Deus. E no versículo 20, do capítulo 20 de Ezequiel, diz, santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o que nos liga com Deus? Qual é o sinal que nos liga com Deus? Santificai os meus sábados. Então, o primeiro dia do 7º mês é um sábado, embora não caia no sábado semanal, não é? Não caia no sábado semanal. Algumas vezes coincide com o sábado semanal, mas a maioria das vezes é um dia de semana comum, mas ele tem a importância de um sábado quando aponta exatamente trombetas, a expiação e os 2 sábados das cabanas. Santificai os meus sábados. Por quê? Porque o sinal da besta não é só o domingo. Muitas pessoas dizem, vai vir um decreto dominical, porque o decreto dominical e a imposição. Não, não é só isso. O sábado é composto com o sábado semanal, o sábado das trombetas, o sábado da expiação, o sábado das cabanas, os meus sábados, né? 5 sábados. E o sinal da besta também são domingos e festa de guarda. Primeiro dia da semana, né? O Natal, o Ano Novo em 31 de dezembro, a Sexta-feira da Paixão. Olha ali, que não está na Bíblia. Quando você examina a Bíblia, você não encontra essas festividades impostas pelo homem. O homem que impôs, não é? Então, aqui, como sinal de Deus, santificai os meus sábados, também lá guardai domingos e festa de guarda, né? Não é só o domingo, o primeiro dia de semana, são todas as festas que foi colocado, né? Pelo filho da perdição foi colocado isso e está patente. Muito bem. Então, o sábado das trombetas, agora voltando lá no Levíticos 23, eu queria dizer para vocês, lá muito interessante, no Levíticos 23, que fala exatamente desses sábados que foram cumpridos lá na cruz, não é? Muitas pessoas dizem, não, essa festividade dos 7 meses foi cumprida lá na cruz. Não, não foi cumprida na cruz. Por quê? Porque ela está envolvida com outras coisas. Por exemplo, aqui no Levítico 23, fala das festividades, né, do Senhor. Então, até o próprio título diz, as festas solenes do Senhor. A primeira festa é o sábado, que nós falamos lá em Isaías 66, que Deus vai criar novos céus, não foi isso? Nova terra, porque o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Deus vai fazer tudo novo, e quando ele fizer tudo novo, será de uma lua nova até outra lua, né? Então, de uma lua nova até outra lua nova é um mês. E de um sábado a outro sábado, toda a carne virá adorar perante o Senhor, lá na nova terra, que o Senhor vai fazer, não é isso? Então, o sábado aqui, que é no versículo 3, vai para a eternidade. O 7º dia da semana vai para a eternidade, não é? E que mais? O mês, que é bíblico, que é lunar, também vai para a eternidade, continua lá na eternidade. Porém, a festividade da Páscoa não vai para a eternidade, porque ela cumpre exatamente quando Cristo morreu na cruz. Quando ele foi se aproximar para o batismo, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro Imaculado, sem mancha, queria no dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, claro,
ele ia morrer no dia 14. A nona hora, 9 horas, do horário bíblico, não horário gregoriano. Né? Gregoriano é de meia-noite a meia-noite, a confusão está aí. Mas o horário bíblico é de pôr do sol até o pôr do sol. Está lá no Gênesis, né? De uma tarde a outra tarde. Então, a nona hora, porque começou lá pela manhã, o dia, não é? 1 hora, 2 horas, 3 horas, meio-dia, metade do dia. Então, meio-dia, 6 horas. 7, 8, 9. 9 horas, Cristo morreu, que era a hora do sacrifício. Ali a Páscoa se cumpriu. Né? E o asmo também se cumpriu ali, porque nós falamos no pacote. Não existe ázimo sem Páscoa e Páscoa sem ázimo. Então, a Páscoa depende do ázimo, o ázimo depende da Páscoa. Então, a Páscoa e os ázimos cumpriram em Cristo. Não tem o que falar mais em Páscoa. Acabou a Páscoa. Nós vamos aprender de uma forma didática para o nosso conhecimento, claro. Nós precisamos aprender, mas não usamos mais a Páscoa nem os ázimos. Depois veio o quê? As primícias. As primícias que eles tinham que fazer quando entraram na Terra Prometida. Vocês lembram disso? Quando eles entraram na Terra Prometida, eles foram cultivar a terra, né? Até aí caiu o maná estava caindo aí. Quando eles escolheram o primeiro fruto, o que eles tiveram que fazer? No primeiro dia da semana, está lá escrito, eles pegaram o molho daquilo que eles plantaram, colheram, e foram levar para o sacerdote. E o sacerdote abençoou aquele molho. As primícias daquela lavoura. Não foi assim? Significava que Cristo ressuscitaria quando? No despontar do primeiro dia da semana. Aquele momento em que não foi dia nem noite, não é? Nós falamos a 0 hora, né? Não a meia-noite. Meia-noite não é 0 hora. Meia-noite é meia-noite, metade da noite. Não é? Então não pode fazer confusão. Porque o filho da perdição fez uma confusão muito grande. Nós já estamos falando de mês, falamos de dia, hora. A confusão generalizada, né? A meia-noite não começa nem um dia. É impossível começar o dia à meia-noite. Mas alguém diz que começa à meia-noite. Loucura isso, não é? O dia de pôr do sol até o pôr do sol. Quem falou isso? Jesus. Jesus falou, não tem 12 horas o dia, quem anda de dia não tropeça porque nele tem luz, quem anda à noite tropeça porque nela não há luz, né? Então o dia tem luz, a noite trevas e escuridão. Mas vamos lá. Então, quando Cristo ressuscitou, vocês observam lá no Evangelho que, terminando o sábado, houve um terremoto. A sepultura de Cristo foi tirada a pedra, não é? E aquelas mulheres foram bem de madrugada lá e encontraram Jesus. Quando elas foram encostar em Jesus, ele falou, não me toque, porque não subi ao Pai. Ele é a primícia dos que dormem. Então, a primícia também cumpriu em Cristo. E da primícia vinha 7 semanas inteiras. É a lei que está dizendo. Examinando a lei. Então, começava na primícia, no primeiro dia da semana, contava 7 semanas inteiras, 49 dias. No dia subsequente era o sábado do ázimo. Não era o sábado do ázimo, era o sábado do Pentecoste. Os 50 dias, o sábado do Pentecoste, não é do ázimo, não. Vocês foram pensando que era o ázimo? Não, era o Pentecoste, os 50 dias, que foi quando caiu o Espírito Santo sobre os discípulos em forma de línguas, não é? Então, os discípulos tiveram força na chuva temporã para chegar o Evangelho até nós, hoje, 2020. Compreenderam? Então, é isso que acontece. O que acontece, então? Chegou o 7º mês. 7º mês, não se cumpriu o 7º mês. Porque vem trombeta, expiação e cabanas.
Ora, mas isso era para os hebreus, sim, claro, para os hebreus, e eu também concordo com isso. Mas quando chega o profeta Zacarias, aí muda toda a história, não é? Zacarias é que vem falando. Não era ter que fazer as cabanas? Lá no Levíticos 23, eles não tinham que fazer a festa das cabanas do dia 15 até o dia 22 do sétimo mês? Pois aqui, Zacarias está escrito, o versículo 16 do Zacarias 14. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra, então nós somos famílias da terra, eu, vocês que nos assistem, são famílias da terra. Era para os hebreus, porque eles moraram 40 anos em cabanas naquela peregrinação do Egito até a Canaã, não foi? Ficaram 40 anos e era para eles lembrarem das festividades do período que eles viveram em cabanas. Eles teriam que fazer a festa das cabanas em lembrança daqueles 40 anos que eles passaram no deserto. Mas aqui Deus está convocando quem? Olha, vamos repetir o 17. Acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então vejam bem, a festa das cabanas não é só para os hebreus, é para todas as famílias da terra, não é? E nós somos famílias da terra. Para quê? Para não receber as pragas. Aquelas pragas do Apocalipse 16, você lembra nós falando, quando nós fazemos o programa sobre Apocalipse? Então nós temos um compromisso com o sábado semanal, nós temos um compromisso com o sétimo mês, porque nós conhecemos o sétimo mês. Nós conhecemos, lá no tempo das Inquisições, aqueles que invocassem o nome do Senhor seria salvo. Eles não tinham obrigação ou compromisso com o sábado. Eles não tinham esse compromisso. Mas aí passou de 1844 para cá, no termo da profecia Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, veio então o compromisso com o sábado. Alguns batistas já guardavam o sábado, né? Mas veio o povo do Advento guardando o sábado a partir de 1844. Não foi 1844 exato, foi 2 ou 3 anos depois, 4 anos por aí, mas eles vieram com o sábado anual da expiação. Foi isso que Miller pregava, né? O sábado da expiação, que Jesus viria à terra purificar a terra, mas que não foi isso. Jesus entrou no segundo compartimento do santuário celestial. Então, voltando, primícia, a Páscoa, ázimo, primícia, Pentecoste, cumpriram em Cristo lá e cumpriram nos apóstolos. Isso daí descarta a nossa curiosidade de se saber se é para o nosso tempo. Acabou. Mas trombeta, expiação e cabanas é para o nosso tempo, né? Então nós temos o sétimo mês, claro, graças a Deus, Deus nos orientou como descobrir o sétimo mês, e nós conhecemos. Outras denominações, outros grupos não sabem disso. Não sabem descobrir o ano, quando começa o ano, quando é o sétimo mês, não sabem disso, mas estão condenados, porque aqui está dizendo. Jesus falou, examinai as Escrituras. E nós temos que examinar para nós sabermos direitinho. E que mais? Nós temos hoje o caminho dos Hebreus capítulo 8, né? Qual é o caminho? Por que nós devemos fazer hoje, essas festividades? Está lá no Hebreus capítulo 8, né? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal,
que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. O que nós temos? A suma, quer dizer, o resumo de toda a Bíblia, de todas essas histórias, de todos os profetas, de tudo isso, o resumo de tudo isso é que nós temos um sumo sacerdote. E quem é esse sumo sacerdote? Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. E o que ele é? Ele é sabático ou ele é dominguista? Ele é sabático, claro. Ele é pelo sábado. Ele é pelo santuário. Ele é ministro desse santuário? É, ministro do santuário. Quando é que ele trabalha nesse santuário? Dia 10 do sétimo mês. Todo dia? Não. Todo dia tem que cuidar do universo, não é? Junto com o Pai. Porque veja bem aqui, olha. Ora, a suma do que temos dito, Hebreus capítulo 8, é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Onde está Jesus? Sentado no trono junto com o Pai. Lá no santuário, não. Santuário, não. Santuário é outra coisa, né? Santuário é outra coisa. Ele está no trono junto com o Pai. Mas o 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Aquele santuário que Moisés, quando subiu no monte, ele avistou aquele santuário. E Deus mandou que ele fizesse na terra um igual que ele estava vendo. Então, Cristo, ele está sentado ao lado do trono do Pai e ele é ministro desse santuário. Que dia? 10 do sétimo mês. Que vai acontecer quando? Do pôr do sol do dia 26 ao pôr do sol do dia 27 de setembro. Isso é importante que nós saibamos. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, porque era necessário que eles também tivessem alguma coisa que oferecer. Quando que atuava Arão? No dia 10 do sétimo mês. Aonde? No segundo compartimento do santuário celestial. Então, nós hoje temos esse dever de acompanhar Cristo nesse santuário. E para isso nós precisamos saber do sétimo mês. Para isso nós precisamos quando é o primeiro dia. Para isso nós precisamos cumprir aquela semana de oração de 10 dias, uma reflexão em 10 dias, porque a nossa salvação está em jogo, em perigo. É como aquele réu lá do tribunal do júri, ele não vai pensar em outra coisa a não ser o dia do tribunal do júri. Porque lá vai ter o jurado, né, as 7 pessoas do jurado, lá vai ter o promotor de justiça, lá vai ter o advogado ou os advogados, lá vai ter o juiz. E a vida dele está naquela situação. Se ele vacilar, ele pode ser condenado a até 30, 40, 50 anos de cadeia, 90 anos de cadeia, que é um absurdo, porque no Brasil só cumpre 30 anos, mas vamos dizer que ele foi condenado a 90 anos. E ele começa a ter bom comportamento lá no presídio e tem direito a 1/3 da pena, que são 30 anos. 3 vezes 3 são 9. Ele foi condenado a 90, mas tem um benefício da lei, 1/3 são 30, ele vai mofar 30 anos na cadeia. Então ele tem que ter um cuidado especial para que ele possa, ali naquele tribunal, ou sair pela porta da frente, livre, ou ele possa receber uma atenuante na pena, não é? E que a pena vai até 30, 40 anos, ele possa receber menos tempo de cadeia. É como a nossa vida, nós estamos na mão de Deus e o dia 10 do sétimo mês é tão importante na nossa vida, só que muita gente não dá valor a isso, mas que está na Escritura. E que mais que nós vamos falar? Não é só para os hebreus, não. Muita gente, não, isso aí é para o judeu. O judeu é que tem que fazer o Rosh Hashanah, o judeu é que tem que fazer a expiação, o judeu é que tem que ir para as cabanas. Não, não é para o judeu só, não. Porque hoje existe uma tribo de Judá espiritual, não é? Tirada do meio do gentil. Porque nós não éramos sacerdotes, como diz Pedro, né? Vós que
Outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido. Nós não éramos nada disso, mas agora nós abraçamos esse conceito. Nós abraçamos esse nosso sumo sacerdote. E que mais? E não podemos perder essa chance desse advogado, porque está escrito, filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo justo. Quanto tempo, Marcelo? Jesus Cristo justo. Ele não é só a nossa propiciação, mas de todos aqueles que obedecerem a sua palavra. Então, meus irmãos, esse compromisso, essa preocupação nossa em trazer esse assunto para vocês, é para que vocês saibam, ou procurem analisar as Escrituras, procurem compreender as Escrituras, porque o apóstolo Pedro diz aqui no capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, o julgamento começa pela casa de Deus. Ora, se começa por nós, nós estamos considerando que nós somos povo de Deus, não é? Senão nós estamos perdendo tempo, vocês também perdendo tempo. Nós somos o povo de Deus. E se o julgamento começa pela casa de Deus, lá no dia 10 do sétimo mês, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Não resta nada, a não ser aquilo que nós lemos em Zacarias, as 7 pragas do Apocalipse 16. E essa pandemia que está aí no mundo está dando uma ideia para nós o que será as 7 pragas. Ora, se essa pandemia, esse vírus já está fazendo um desastre tão grande no mundo, milhares de pessoas já perderam a vida com essa pandemia. Imagina aquelas 7 pragas do Apocalipse 16. Né? O mar, a chaga mãe maligna na terra, porque essa pandemia é uma chaga mãe maligna, que a pessoa perde a vida em poucos dias, não é isso? E é uma luta para a sobrevivência. E nós vamos pensar naquela chaga mãe maligna da primeira praga, né, que seria como se fosse um câncer, né, que não tem jeito. A segunda praga no mar, o mar vai virar sangue. A terceira praga nos rios, nas fontes das águas, né? A quarta praga no sol. A quinta praga no trono da besta, que modificou os tempos e as leis. Eles vão pagar por isso. Eles mataram os servos de Deus nas Inquisições, nos 1260 anos, né? Lá da supremacia em 538 até 1798, vão pagar por isso. E está lá escrito que eles dão sangue para eles beber porque eles derramaram o sangue do povo de Deus. Né? A sexta praga lá no rio Eufrates, que vai se cegar, para aqueles, a profecia de Ezequiel 39 possa ser cumprimento. Vocês percebem que os profetas se entrelaçam, eles falam conjuntamente, embora cada um com a sua linguagem. Então o rio Eufrates vai secar para essa invasão dos inimigos de Israel, invadir as terras de Israel. E a sétima praga, o grande terremoto, pedras de Saraiva caindo sobre as pessoas, né? Mas ali tem uma coisa boa, a ressurreição parcial, Daniel 12. Então são essas coisas que nós devemos analisar e colocar as coisas em ordem profética, para que nós possamos ter noção daquilo que é necessário para a nossa vida. Isaías 22, ele chama a nossa atenção. Veja bem, Isaías 22, versículo 12 ao 14, diz: E o Senhor dos Exércitos vos convidará naquele dia ao choro, ao pranto, à rapadura da cabeça, ao cegidouro do saco. Que dia? Dia 10 do sétimo mês. Porque o primeiro dia do sétimo mês foi de alegria, não foi? E de comer as gorduras, doçuras,
reparte uns com os outros, dê presentes uns para os outros, porque é dia de festa, de alegria, porque eles encontraram no livro da lei, não foi? Leram o pergaminho, né? O livro da lei, as festividades do 7º mês. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, diz comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem alguém preocupado com isso? Com o dia 10 do 7º mês, com o dia da expiação, com trombetas, expiação em cabanas? A maioria, grande maioria esmagadora dos religiosos não estão nem um pouquinho preocupados com isso. Mas estão enquadrados aqui, mas eis aqui gozo e alegria. Matam-se vacas. Vacas são animais limpos, né? Degolam-se ovelhas, que também são limpos. Comem-se carne e bebe-se vinho, diz comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Espera aí. Isso é bondade? Isso é cristianismo? Matar os animais? Sim, Deus permitiu que matasse os animais antes que viesse Cristo, né? Porque tinha o sacrifício. E Isaías fala isso, que mata um boi é como que mata um homem. Porque o sujeito que mata um boi, ele mata um homem brincando. Perdeu o sentimento. Ele não tem sentimento. O que oferece uma oblação, quem oferece carne de porco, né? Quem mata um cão é como quem mata um porco, mais ou menos por aí, porque não tem mais nenhum valor os sacrifícios animais. Mas aqui, eis aqui gozo, alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou. Vamos fazer um churrascado aqui e amanhã a gente vai morrer mesmo, né? Vão beber, vão comer e ponto final, porque... Mas não é assim. A vida não é assim. Do religioso não é assim. Do cristão verdadeiro não é assim. Tem uma vida eterna, tem o livro da vida, tem uma ressurreição dos justos, tem uma ressurreição parcial, Daniel 12, tem uma vida depois dos milênios eterna. Para o religioso é diferente, né? Para o religioso é diferente. Mas o Senhor dos Exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será expiada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Matar o animal é uma bondade? Não, uma maldade muito grande. Ah, mas está cheio de animal aí. Não, estão criando animal para o abate. Nenhum animal foi criado para o abate. Nenhum. Nem galinha, nem peixe, nem vaca, nem boi, nada disso. Eles foram criados para ter vida, para fazer com que a terra, o ciclo da terra funcionasse, né? Porque tem os peixes nos rios, nos mares, para limpeza, para encantar também, para ficar bonito, para dar vida, né? Uma água que não tem peixe, uma represa que não tem peixe, não tem vida. Uma represa, uma lagoa que tem peixe, tem vida, pode beber daquela água, não tem problema. Se tem uma lagoa que tem água e não tem peixe, não beba não, porque ela não tem vida. Você está sujeito a pegar uma enfermidade ou até morrer, não é? Então, os animais foram feitos para a reprodução, para dar o leite, não é? Está lá escrito aqui na Bíblia que as cabras seria para o leite, o mantimento da pessoa, do dono dela, da empregada, dos escravos, enfim. Mas isso não é o caso agora. Então o Senhor declarou que é uma maldade a matança dos animais. Então é isso que nós queríamos trazer para vocês e para vocês ficarem cientes, né, das festividades do 7º mês, que é para a vida, é para que vocês possam entrar na cidade pelas portas, não é? Porque vocês vão estar agora com o sinal de Deus. Santificai os meus sábados, né? Que servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou seu vosso Deus. É pouco isso, meus queridos irmãos e amigos. É muita coisa. É muita coisa que o cego, quando a esmola, diz aí o ditado popular, que quando a esmola é muito grande, o cego desconfia, não é? O cego desconfia porque a esmola é muito grande, não é? E aí não dá certo.
O cego fica desconfiado da esmola. Mas é isso que a Bíblia está dizendo para vocês. É isso que a Bíblia está trazendo para todos nós uma oportunidade. Uma oportunidade de nós termos a vida eterna. Como está aqui no Apocalipse, não é? Apocalipse que fala isso. O novo céu, uma nova terra, não é? Onde vai existir paz, alegria, felicidade, mas ficarão de fora os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Mas o que vencer herdará a vida eterna. E é isso que nós estamos levando para vocês, para que vocês sejam vencedores, né? Para que vocês possam viver a vida eterna. Esse é o objetivo do programa História e Profecia. Não é engrandecimento pessoal, uma vaidade pessoal, mas é sim, está em jogo a nossa salvação, a nossa vida ou a nossa morte, né? Ou nós identificamos com o sinal de Deus, ou nós nos identificamos com o sinal da besta. Não pode ser uma parte de uma parte de outra. Eu guardo o sábado, mas eu guardo sexta-feira da paixão. Aí eu guardo o sábado, mas eu guardo no novo 31 de dezembro. Eu estou misturando as coisas, né? Misturando as coisas. Ou eu sirvo a Deus plenamente, ou eu sirvo aos homens plenamente. Está diante de nós a escolha, a bênção e a maldição. A bênção, se nós seguimos o que a Escritura está ensinando, e a maldição, se nós desviarmos dela. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Nós vamos cantar mais um hino, não é? Para nós orarmos e encerrar o programa de hoje, tá bem? Então vamos lá. Acompanhe aí no letreiro, né? Vocês cantam conosco este hino maravilhoso. Eu tenho uma rosa em meu coração, ela está bem guardada, pois me deu salvação. Esta rosa é Cristo, o meu Salvador, tesouro precioso, é pra mim o Redentor. Só quero falar de ti, meu Jesus, pois me deste perdão, amor, paz e luz, pois tesouro escondido, guardado pra mim, tens água da vida, vida eterna pra mim. Se queres, amigo, ouvir de Jesus, vem então agora, eu te falarei. É muito precioso saber que Jesus deu a sua vida pela nossa na cruz. Só quero falar de ti, meu Jesus, pois me deste perdão, amor, paz e luz, pois tesouro escondido, guardado pra mim, tens água da vida, vida eterna pra mim. Mas se queres, amigo, também participar dessa vida eterna que Jesus tem pra dar, deixa o teu mau caminho, venha Jesus seguir, guarda os seus mandamentos, vem lutar até o fim. Só quero falar de ti, meu Jesus, pois me deste perdão, amor, paz e luz, tens tesouro escondido, guardado pra mim, tens água da vida,
de ti, meu Jesus, pois me deste perdão, amor, paz e luz, pois estou escondido, guardado pra mim, tens água da vida, vida eterna pra mim, eu só quero falar de ti, meu Jesus, pois me deste perdão, amor, paz e luz, pois estou escondido, guardado pra mim, tens água da vida, vida eterna pra mim. Então o Senhor tem para nós um tesouro escondido. Ele tem uma vida eterna para dar para nós. E vale a pena servir o Senhor. Vale a pena deixar a vaidade desse mundo, não é? Para servir o Senhor. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse programa História e Profecia. E no próximo programa nós vamos aprofundar mais um pouquinho nesse assunto da festividade do sétimo mês, que é muito ampla, né? Muito amplo esse assunto e é importante para nós no nosso tempo, tá bom? Então vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Graças te damos, Senhor, do céu e da terra, que nos proporcionaste a vida até o momento. E agradecemos a Ti por essa oportunidade e nós falarmos sobre as festividades do sétimo mês. Ajuda que os nossos queridos irmãos e amigos ouvintes possam entender o Teu desejo e possam Te servir, pois esta é a finalidade do nosso programa Histórias e Profecias. Levar às pessoas o conhecimento para que possam entender e possam também ser assinalados com os Teus sábados. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Levanta a câmera. Glória, Pai celestial, aleluia ao Filho bendito e ao Espírito Santo, guia leal, honremos-lhes com amor infinito. Então, antes da bênção final, nós pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal. Compartilhem, discutem, analisem. Aceitamos críticas, sugestões, comentários. Isso é muito bom para nós e para vocês também, tá bom? Como fez aquela irmãzinha que pediu sobre o dia 9 ao dia 10 da equinócio no começo do programa, tá bom? Então, as bênçãos finais. Que a graça de Deus, a comunhão dos seus santos anjos, abençoe esse sábado e nos guarde e nos dê uma semana de paz e tranquilidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Até lá. Fiquem com Deus.